Feche os olhos por um segundo. Ouça a voz na sua cabeça. Essa voz que lê este texto, que debate suas escolhas, que narra sua vida. Você chama isso de eu. Você chama isso de consciência. Mas e se eu lhe dissesse que essa voz é uma invenção recente? E se, há apenas 3.000 anos, seres humanos biologicamente idênticos a nós caminhavam pela Terra, construíam pirâmides e lutavam guerras, sem ter consciência alguma? Imagine um mundo sem introspecção. Ninguém pensa, ninguém reflete. Um mundo de autômatos biológicos que, ao enfrentar uma decisão, não ponderam. Eles alucinam. A teoria que vamos dissecar hoje sugere que os deuses antigos não eram mitos. Eles eram efeitos colaterais da arquitetura do nosso cérebro e que a nossa consciência não é uma evolução biológica, mas uma cicatriz deixada por uma catástrofe histórica. Bem-vindos ao Paradoxo Veritas. Para entender o impossível, precisamos olhar para a máquina. A tese de Julian Jaynes é cirúrgica. Até o segundo milênio antes de Cristo, a mente humana era bicameral. Duas câmaras sem comunicação direta. O lado esquerdo executava as tarefas do dia a dia. Mas quando o indivíduo encontrava o estresse ou o perigo, o lado direito despertava. Ele enviava a solução para o esquerdo, não como um pensamento, mas como uma alucinação auditiva, uma voz. Jaynes escreve: a volição e o planejamento são organizados sem nenhuma consciência e então ditos ao indivíduo. Para o homem antigo, essa voz não vinha de dentro, ela vinha de fora. Era a voz de um rei morto, de um espírito, de um deus. Ouvir vozes não era loucura há 3.000 anos. Era a forma como o ser humano sobrevivia. O homem bicameral era um fantoche de carne, e seu próprio cérebro puxava os cordões. A prova do crime está na literatura, na Ilíada de Homero. Jaynes fez uma autópsia linguística no texto. Não existem palavras para consciência ou decisão. As palavras significavam coisas físicas. Thumos era agitação no sangue. Phrenes era a respiração no pulmão. Os heróis de Troia não pensam no que fazer. Eles apenas reagem. Quando Aquiles hesita, uma deusa aparece e lhe dá a ordem. Eles eram nobres autômatos. Mas então, o silêncio caiu. Por volta de 1200 a.C., o sistema entrou em colapso. Catástrofes, migrações e o contato com culturas diferentes criaram o caos. As vozes começaram a se contradizer, e houve uma arma silenciosa que matou os deuses: a escrita. Ao escrevermos a lei, não precisávamos mais da memória auditiva. A escrita silenciou o hemisfério direito. O homem foi abandonado em um universo mudo. Surgem, então, textos de desespero inédito na Assíria. Meu Deus me abandonou. É o nascimento da oração. Um pedido de socorro de uma mente que perdeu seu guia interno. Para sobreviver, o homem teve que inventar um espaço interior. Um eu analógico para narrar histórias e planejar o futuro. A consciência nasceu não da evolução, mas da catástrofe. Nós aprendemos a ser conscientes sobre as ruínas dos nossos deuses. A implicação é aterrorizante. Se a consciência é uma ferramenta de software aprendida através da linguagem, então ela não é permanente. Nós podemos perdê-la. Em multidões ou sob líderes carismáticos, nós ansiamos secretamente pelo retorno da autoridade absoluta. Queremos parar de pensar. Queremos que a voz volte e nos diga o que fazer. Somos os únicos seres no universo que acordaram para o pesadelo da solidão subjetiva. Olhamos para o céu e ele está vazio. E talvez a nossa busca incessante por aliens, por inteligência artificial, por messias políticos, seja apenas a mente bicameral tentando, desesperadamente, não estar sozinha no escuro.
A ciência nos diz o que somos. A história nos diz o que fomos. Mas apenas a coragem nos permite encarar o abismo entre os dois. A verdade, muitas vezes, é o paradoxo que nos recusamos a aceitar. Paradoxo, veritas.